Olá, maravilhosos, bom dia. Tá um domingo muito bonito, tá um domingo de luz, um domingo muito abençoado. Mas não é sobre isso que eu tô querendo falar. Eu quero falar o seguinte: quando você precisa da validação, do reconhecimento dos outros para fazer o que você deseja ou ser quem você é, então o problema não são os outros, mas sim você. Por quê? Porque quando você terceiriza o seu sucesso nos outros, o único responsável pelo seu fracasso é apenas você. Por que você está falando isso, Chocolate? Porque algumas pessoas fazem o que elas fazem, decidem tomar certas atitudes, ter certos comportamentos, fazer certas coisas no dia a dia, tanto no trabalho como na vida social, porém elas precisam que os outros as validem. Elas precisam que alguém venha e diga: nossa, parabéns, você fez isso é maravilhoso, isso é incrível, isso é alguma coisa. Então elas precisam sempre dessa validação. Elas não conseguem simplesmente fazer o que elas simplesmente desejam fazer para si mesmo ou para as outras pessoas, sem que os outros digam que elas fizeram algo muito bonito, algo positivo, sem que recebam um aplauso, sem que tenham os olhos dos outros olhando. E isso não é legal, porque nós devemos ser os responsáveis pelo nosso fracasso e pelo nosso sucesso. Quando você decide fazer alguma coisa, decida por si mesmo. Eu estou fazendo porque eu acho isso muito bom, porque isso vai servir, vai ajudar, vai melhorar, vai fazer parte para alguém, vai fazer tão bem para uma outra pessoa, ou inclusive vai me fazer bem, porque só pelo simples fato de eu estar fazendo isso, isso já é um bem maravilhoso para mim, para a minha satisfação, pelo desejo de realizar alguma coisa. Agora, quando você decide realizar para que os outros vejam, aí vem a decepção, vem a frustração. Por quê? Porque a sua perspectiva, a sua percepção, a sua visão, os seus objetivos, se calhar não são os mesmos que os outros. O que nós precisamos levar em consideração é que o seu bem, porque aquilo que te faz tão bem e o que me faz bem, às vezes não é a mesma coisa. Nós temos um bem diferente. Aquilo que me faz tão bem, aquilo que te faz tão bem, às vezes não é. Às vezes você precisa que os outros vejam que você está fazendo, que você está sendo, que você ajuda, que você melhora, que você faz alguma coisa. Às vezes os outros, só o simples fato de estarem fazendo alguma coisa, independente dos outros só perceberem ou terem ciência de que isso foi feito pela Chocolate ou pelo Antônio, pelo Gustavo, o importante é que elas fizeram. Mas você precisa dessa validação. Será que você está fazendo porque os outros precisam da sua ajuda ou porque você precisa que os outros saibam que precisam da sua ajuda? Ou que você é útil, que você é necessário? Defina a utilidade, defina a necessidade. Defina ou determina aquilo que te faz realmente feliz, que você se sinta realizado. Porque quando a gente vive sobre a sombra de querer agradar e satisfazer sempre os outros, a gente esquece de ser feliz, a gente esquece de agradar quem é mais importante. E quem é mais importante, Chocolate? Nós. Antes de qualquer pessoa, nós somos importantes. Então, se você decide tirar um tempo da sua vida para realizar uma certa tarefa, decida e pense que isso está sendo feito para você e não apenas por você para satisfazer terceiros. Chocolate, isso é egoísmo. As pessoas precisam pensar uma nas outras. Sim, nós precisamos pensar uma nas outras. Desde que quando eu penso nas outras pessoas, isso não tira o meu conforto, isso não tira o meu prazer e a minha satisfação de ser, estar e fazer o que eu quero. Eu não tenho que ficar validando ninguém. Olha, que bom, você fez isso. Meus filhos, eu faço isso. Na hora que eles fazem as coisas, principalmente se for por sua obrigação, elas precisavam fazer ou elas têm que fazer. Quem lavar os pratos tem que lavar os pratos, quem tem que tirar o lixo tem que tirar o lixo, quem tem que arrumar a cama tem que arrumar a cama. Você não vai aplaudir porque fez alguma coisa diferente do que deveria fazer. É um dever e uma obrigação. Nós precisamos saber que os nossos deveres e as nossas obrigações não merecem ser aplaudidos. Nós temos sim que reconhecer que ela está fazendo o que tem que ser feito e deve ser feito. Agora, se elas fizerem para esperar um aplauso,
Amanhã, quando elas forem para a sociedade, fizerem alguma coisa que precise ser feito por eles, porque é o certo, o correto a ser feito, e as pessoas esperarem o aplauso, e esses aplausos não chegarem porque elas não fizeram, o que eu estou criando? Crianças frustradas, crianças mimadas, crianças que precisam da validação e que precisam do reconhecimento dos outros para fazer alguma diferença na sua vida e na vida dos outros. E isso não é legal. Então, quando você decidir fazer alguma coisa para a sua vida ou para a vida dos outros, saiba por que você está fazendo, quando você vai fazer, como vai fazer. E se isso vai ser realmente benéfico, não apenas para você, mas para todos que vêm na sua volta, sem que isso seja reconhecido pelos outros, mas que seja reconhecido por você. Esse é o primeiro passo para a realização dos nossos sonhos. Quando a gente determina o que é sonho, o que é devaneio, isso tudo acaba sendo muito importante. Então define os seus propósitos e não terceirize a sua felicidade, a sua satisfação, e não espere que os outros definam ou digam o que você vale, o que você não vale. E se você está fazendo o que você está fazendo da maneira certa ou de uma maneira errada, só você sabe aonde o calo aperta. Então você sabe o que está sendo feito, bem feito ou mal feito. E hoje eu estou naquela frase que é exatamente: apenas faça, comece, pequeno, mas comece. Então não terceiriza as coisas que você realmente gosta e que você realmente quer, e não faça apenas para agradar os outros, porque isso realmente é muito triste. Então você já sabe, se você precisa do reconhecimento e da validação dos outros para fazer o que você deseja ou para ser quem você é, então o problema não são os outros, o problema é você. Porque você é que sabe aonde dói, o que é necessário e o que é bom, e o que pode ser feito, o que não pode ser feito, o que pode ser para amanhã ou para depois. Não terceiriza a sua felicidade, a sua satisfação. A vida é sobre isso. Tudo que nós temos é o agora, é o já. Então a pergunta que fica é: o que te faz feliz? Será que o que você está fazendo está realmente fazendo feliz para você ou fazendo feliz apenas os outros? A sua felicidade tem a ver com deixar os outros felizes enquanto você se torna uma pessoa triste, reclamando, com dores, mágoas, ressentimentos? Não faça isso. Comece a priorizar o seu bem-estar, o seu bem-querer, os seus desejos, os seus objetivos. Não é sobre ser egoísta. As pessoas dizem: nossa, as pessoas agora são egoístas, só pensam em elas mesmas. Quando você começa a pensar mais em você, você começa a produzir mais o bem e fazer o bem para os outros. Porque quando você não tem uma base, uma noção do que é bom para você, você não vai saber o que é bom para os outros. Então os limites a gente determina através dos nossos próprios limites, o que eu estou disposto a aceitar e o que os outros não estão dispostos a aceitar. Então se você se sabota, se você se coloca no 5º lugar, em 10º plano, em todos os planos abaixo do que deveria ser feito, você não se dá o prazer de você também dar o benefício dos outros de serem aquilo que elas desejam e querem ser. Você está sempre esperando pela validação e logo você também vai estar querendo validar os outros. Você só é bom se fizer aquilo que eu quero que você faça. E não é por ali. As pessoas não são obrigadas a dizer sim para tudo. As pessoas não são obrigadas a estar presente o momento todo. As pessoas têm o seu time, tem o momento em que elas querem se isolar, ficar sozinhas nos seus próprios pensamentos. Então eles não estão ali para saber se você está fazendo a coisa certa, e nem sempre vai ser sobre certo ou errado. Às vezes vai ser apenas sobre: deixa as coisas acontecerem, deixa fluir. Se você não pode fazer agora, faça no outro dia. Você viu o que eu fiz? O que você achou? É sobre isso. Apenas peça uma opinião e não peça uma validação. Podemos melhorar isso em um certo ponto? Podemos fazer aquilo? O que você acha de fazer aquilo desse jeito? São sugestões e não é uma obrigação. Porque quando você espera apenas a sugestão dos outros sobre o que elas acharam sobre o seu trabalho, você não se frustra, porque você não colocou perspectivas sobre certo ou errado, sobre algo que deveria ser e não está sendo.
pense com carinho, porque afinal de contas, a vida é muito curta para você ficar se estressando com coisas que não são do seu controle.